Gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, né? Sou professora aqui da escola essa. Para quem já me conhece, deve estar com saudade, só que não, né? Para quem não me conhece, prazer. Hoje a gente vai trabalhar aqui, ó, cálculos de farmacologia 2, né? É uma disciplina aí que contempla a formação do técnico na parte de complementação e hoje a aula é a de número 2. Na aula 1 a gente teve base, né? A gente reviu muita coisa e agora a gente vai para a aula mais prática, tá? Acompanha comigo através desse, ó, mouse rosa, né? Ponteiro rosa aqui, ó. Conversão de unidades de medida, né? A conversão da unidade de medida permite transformar as formas de representação de uma grandeza, né, de acordo com a nossa necessidade? Sim, permite, tá bom? O que que acontece? Muitas vezes eu trabalho com grandezas não, perdão, unidades diferentes, tá? O médico prescreve em miligrama, mas a apresentação do frasco está em grama. Ou ele prescreve em mililitros e eu só tenho litros na unidade. Então eu preciso entender que eu não trabalho com unidades de medidas diferentes. Ou eu trabalho com tudo igual, ou eu não vou trabalhar, tá? Existe um sistema internacional de medidas? Sim, ele trabalha com diversas grandezas e a gente só vai pegar e só vai trabalhar e conhecer aquela que é de interesse da enfermagem, tá bom? É comum que ao resolvermos um exercício seja necessário realizar alguma conversão para que as unidades informadas sejam compatíveis entre si? Sim, acabei de falar. Não trabalhamos com unidades de medidas diferentes. Ou a gente pega tudo igual e converte, tá? Né? Diferente e acaba convertendo, ou elas já estão na mesma medida, né? Na mesma unidade. Então, se eu pegar uma unidade diferente numa prescrição, o meu frasco, a minha prescrição, ela tiver unidade de medida diferente, eu não vou fazer a conta dessa forma. Eu vou primeiro converter uma das unidades para depois efetuar a conta, tá? Dessa forma, conhecer as regras de conversão entre as unidades é fundamental? Sim. Por que que é fundamental? Porque senão a gente é levado ao erro, tá? Eu tenho, como eu falei, diversas unidades de medida e eu tenho, perdão, grandezas, e aqui eu tenho diversas unidades de medida, né? Então, do comprimento é o metro, do tempo é o segundo, da massa, o quilograma, do ampere, a corrente elétrica, né? Do mol, o número de mols, e a candela, que é uma unidade totalmente diferente, tá? Como ela não tem importância aqui, se vocês quiserem saber, depois eu até falo para que serve, tá bom? A gente só vai ver, então, as unidades que nos interessam. Ó, para que serve, né? Para que a gente deve saber converter unidades de medida? Porque, gente, é básico, né? Infelizmente, no Brasil, só no ano passado, 30 mil erros levaram pacientes à morte só com medicação. Então, assim, você imagine 30 mil pessoas, né? Para alguém faz falta. A gente tem que entender que quando o paciente ele entra dentro do hospital, ele praticamente ele entrega o corpo dele para você. Então, você tem que ter um conhecimento, você é o detetor do conhecimento. Então, imagine você pegar um paciente, você na condição de paciente, pegar um profissional que não sabe fazer uma conta. É muito complicado, né? Por isso que existe aí grandes erros. Uma coisa que você tem que entender a partir de hoje, se você ainda não entendeu, é que se você der uma quantidade a menos de medicamento ou uma quantidade a mais de medicamento, você está lesionando o paciente da mesma forma. Se você der a menos, você não obtém o efeito terapêutico, e se você der a mais, você causa intoxicação. Então, olha que loucura. Né? A gente tem que entender que as unidades de medidas elas são essenciais, né? Principalmente para que você obtenha a dose certa, tá? Muitas vezes a unidade de medida da prescrição médica não corresponde ao frasco disponível. É o exemplo que eu dei aqui, ó. Você tem 300 miligramas e você tem um frasco de 1 grama. Eu não trabalho dessa forma. Eu vou ter que converter ou o frasco ou a prescrição. Isso é fato. Lembra disso, tá? Vou colocar de novo. Não trabalhamos com unidades de medida diferentes, certo? Vamos lá. Quais são as unidades de medida da enfermagem? Grandeza, comprimento, tempo e massa, unidade, metro, segundo e quilograma, tá? Podemos fazer uso de outros tipos de grandeza? Sim, podemos fazer uso de outros tipos de grandeza. É comum? Nem tanto, tá bom? Então vai depender muito do qual é o objetivo do tratamento e assim por diante, tá? Quem trabalha, por exemplo, com
químio, essas coisas, vai aprender muito mais em relação a grandezas, tá? Unidades e grandezas. Vamos aprender a converter aqui, ó. Eu tenho a grandeza de metro, que tá em quilômetro, né? Hectaquilômetro, quilômetro e assim por diante, tá? Aqui a gente tem, né, as unidades que são do nosso interesse, que eu coloquei aqui embaixo em preto, que é o quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Vamos entender uma coisa, ó. Presta atenção no mouse. Toda vez que, né, a conversão ela ocorrer da esquerda para a direita, eu vou multiplicar, tá? Toda vez que ocorrer da esquerda para ou da direita para a esquerda, eu vou dividir. Presta atenção no exemplo, ó. Eu quero saber, né, 1 quilômetro, quantos metros tem, tá? Então, eu vou multiplicar por 1000. E quer dizer que eu vou ter 1000 metros. Então, para ter 1 quilômetro, eu preciso de 1000 metros, certo? 1 vezes 1000. Para converter metros em centímetros, a palavra já está dizendo, eu vou converter por centímetros, é 100. Eu vou pegar 1 metro e multiplicar por 100. Isso quer dizer que em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Aí eu quero converter centímetros em milímetros. Milímetros, eu vou pegar 1 centímetro e multiplicar por 10. E isso vai me dar 10 milímetros. 10 milímetros, gente, é equivalente a esses 10 pauzinhos numa régua. Pega 1 centímetro aí e conta. Tem 10 pauzinhos, é milímetros, tá? Para fazer ao contrário, né, para chegar em milímetros e de milímetros a quilômetros, a gente vem dividindo. Então, ó, uso o mesmo, né, período de conversão. Se eu quisesse converter direto milímetros em km, eu teria que multiplicar por 1000, porque eu tenho, ó, 1, 2, 3 casas, tá? Se eu quiser só descobrir de milímetro para centímetro, eu vou usar uma casa só, que é 10. Então, ó, de centímetro para milímetro eu não tive que multiplicar por 10. Isso quer dizer que de milímetro para centímetro eu vou dividir por 1000. A mesma coisa em centímetro para metros e a mesma coisa para metros em quilometragem, certo? Não é tão difícil quanto parece, é só uma regra, é só decorar, tá? Segundo, né? Segunda grandeza, litros, né? Grandeza de litros. A enfermagem ela usa muito litro, decilitro e mililitro. Só que aqui eu deixei as duas mais que a gente usa, tá? Que é a litro e a mililitro. 1 litro, gente, equivale a 1000 mililitros, porque para chegar, ó, eu vou pular 1, 2, 3 casas. Então, eu vou ter que acrescentar, ó, quantos zeros, né? Ó, 1, 2, 3 zeros à direita. Por isso que eu, quando eu saio do 1 para mililitros, eu tenho 1000 mililitros, tá? Se aqui, por exemplo, eu quisesse saber quantos mililitros tem em 6 litros, 6 seria meu número não variável, só que aí eu ia acrescentar os zeros. 1, 2, 3 zeros. Então, eu tenho 6.000 mililitros, tá? 6.000 mililitros. Para chegar de ml a litros, é só dividir. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1000 e dividir, né? E eu vou ter, se eu pegar 1000 mililitros e dividir, né, por 1, eu vou chegar aqui a litros, ok? Vamos lá. Não é tão difícil. Quilometragem, ou quilometragem não, quilogramas, né, em miligramas, por exemplo, tá? Aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui você tem que prestar atenção. Para poder transformar, né, tonelada em quilos, eu multiplico por 1000, né? Para poder transformar quilo em gramas, eu também multiplico por 1000. Mas, ó, presta atenção, o que que eu tô fazendo? Eu só tô pulando as casas. Então, ó, de quilo para chegar em gramas, eu usei 1, 2, 3 casas, por isso que eu multipliquei por 1000. E de grama, para chegar em miligrama, ó, 1, 2, 3 casas, por isso que eu vou multiplicar por 1000, tá? A mesma coisa para converter miligramas em gramas, eu vou dividir por 1000, gramas em quilogramas, eu vou dividir por 1000, e quilos em tonelada também vou dividir por 1000. Pegou a visão? Não é tão difícil, tá? É a contagem das casas aqui. Como são as unidades que a gente mais utiliza, é só você decorar que para quilo em grama você multiplica, né? Ou em grama para quilo você divide por 1000, ok? Lembra, 1 quilo, você vai no açougue e compra 1 quilo de carne.
tem exatamente quanto? 1000 gramas. Ah, mas eu quero saber em miligramas, né? Você vai multiplicar isso por 1000. 1 grama, né? Significa que você tem 1000 miligramas. Horas, minutos e segundos. Esse daqui talvez seja o mais fácil, né? A gente sabe que 1 hora equivale a 60 minutos, por isso que 1 hora eu vou multiplicar por 1 minuto, né? 60 minutos aqui, ó, né? A cada 1 minuto. Então, 1 hora eu multiplico por cada 60 minutos, tá? Os minutos eu vou multiplicar em segundos. Então, 1 minuto equivale a 60 segundos. Se eu quiser fazer o contrário, é só voltar o quê? Dividindo. Para transformar segundos em minutos, eu divido por 60. E para transformar minutos em hora, eu divido por 60, tá? Então, 60, lembra? 1 hora no relógio, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos, ok? Outras medidas importantes, isso daqui vocês já viram, tá? Em pacientes adultos, sempre trabalhamos com gotas, então uma gota grande, né, que a gente chama de macrogota, uma gota equivale a 3 microgotas. Eu não estou falando de gotejamento, gente, tá? Eu estou falando de unidades de medida. Uma gota equivale a 3 microgotas, tá? Em paciente criança, a gente trabalha sempre com microgotas. Então, eu sei que em 1 ml, tá? Se eu chegar aqui nessa seringa e pegar 1 ml, eu vou ter 20 gotas grandes ou 60 microgotas. Por quê? Se 1 equivale a 3, se eu tenho 20, eu vou multiplicar 3 vezes o valor, tá? Então, ó, 1 gota, 3 microgotas. 1 ml, 20 gotas, tá bom? Vamos aos exemplos práticos, tá? Presta atenção porque não é difícil. Ó, um paciente deve tomar uma determinada medicação em 4 horas. Isto equivale a quantos minutos e segundos? Espera aí, eu estou trabalhando em unidade de quê? Horas. Então, eu vou ter referência como horas a minha unidade de medida, tá? Eu já sei que 1 hora equivale a 60 minutos, tá? E que cada 1 minuto representa 60 segundos. Então, ó, se eu estou falando de 4 horas, o que que eu faço? Eu coloco 4 vezes 60 minutos, porque eu estou falando de 1 hora, tá? Eu vou multiplicar 1 hora, 4 horas, vezes 60 minutos. E isso vai me dar o equivalente a 240 minutos. Ótimo. Achei os minutos. Agora eu tenho que transformar minutos em segundos. Eu pego 240 minutos, que foi o resultado que me deu, e remultiplico por 60. E isso vai me dar o resultado de 14.400 segundos. Então, ó, foi só multiplicação, eu não fiz mais nada. A partir do momento que eu sei a unidade de medida de horas, né? Então, transformar horas em minutos, eu preciso pegar a quantidade de horas e multiplicar pela quantidade de minutos que tem 1 hora. Então, eu pego 4 vezes 60 e me dá 240. Ótimo. 240 eu tenho o quê? Minutos. Só que eu quero saber agora, né, em segundos, porque ele me pergunta aqui, ó, minutos eu já achei, agora ele me pergunta em segundos. Se ele tá me perguntando em segundos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os minutos e multiplicar agora pelos 60 segundos, que eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. E isso vai me dar 14.400 segundos, tá bom? Isso é um primeiro exemplo. Já em metros, ó, um paciente queimado deve utilizar cerca de 20 pacotes de atadura para que seja realizado um curativo. Então, ó, ele vai usar 20 pacotes, tá? Isso daqui é informação que a gente vai precisar. Aí ele pergunta assim, ó, quantos metros de atadura irei utilizar, sabendo que cada pacote apresenta 90 centímetros? Ele quer saber em metros, mas ele está te dando a unidade em centímetros. Para você transformar centímetros em metros, a regra lá era básica. Lembra? Você vai pegar centímetros e dividir por 100, tá? Para poder chegar aonde? Em metros, porque 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, ó, quando você faz essa divisão, você chega a 0,9 metros. Cada atadura sua, cada um pacote, equivale a 0,1 metro. Só que você não vai usar um pacote, você vai usar quanto? 20. Então, você vai pegar esse 0,9,
né? E multiplicar por 20. E isso vai te dar um total de 18 metros. Olha só, eu tive que fazer duas contas para poder chegar em um único resultado. Primeiro eu converti, né, centímetros em metros, né? Me deu 0,9 metros. E depois eu utilizei o metro pelo número de pacotes que eu tinha. E isso me dá 18 metros, tá bom? Eu também tenho em quilogramas, ó. Essa daqui é um pouquinho mais diferente, ó. Um paciente deve receber 700 miligramas de um determinado medicamento endovenoso, ó. Ele tem que receber 700 miligramas. Temos apenas frasco ampola de 2 gramas, que deve ser diluído em 10 ml. Então, eu entendo que 2 gramas tem que vir aqui para 10 ml, tá bom? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui, gente, porque senão vai dar... Ai, não acredito. Peraí. ESC. Deixa eu corrigir, porque senão vai dar um errinho aqui. E eu não quero que nada dê erro nesse negócio. Eu já tô cansada. Já é a terceira 1000 vezes que eu corrijo esse negócio. Vamos lá. Senão depois vocês não vão entender o que está acontecendo. É porque quando eu tinha feito o exemplo, eu usei um e agora, na verdade, eu tô usando 2, tá? Aqui. Então vamos lá, ó. Um paciente deve receber 700 miligramas de um determinado medicamento. Ótimo. Temos apenas frasco de 2 gramas que deve ser diluído para 10 ml. Então, eu entendo que 2 gramas, né, eu vou ter que colocar dentro desse frasco 10 ml, certo? Como que eu devo proceder? Se você for usar a linha de raciocínio lógico, o que vai acontecer? Você vai montar a conta sabendo, né, que todo mundo já sabe, eu já falei umas 300 mil vezes, vou repetir agora, né, que a sua prescrição sempre vai ser o seu X. Então, ó, sua prescrição ele deve receber 700 miligramas. Então, 700 miligramas eu vou jogar para X. Isso vai dar, né? Você coloca aqui 700 para X. Daí, se você não converter, você vai colocar aqui 2 gramas para 10. O que você acabou de fazer, né? Você vai fazer uma conta onde você está usando unidades de medidas diferentes e você vai ter que dar para o paciente 7.000 ml, tá? Olha a loucura. Da onde você vai tirar 7.000 ml se seu frasco só tem 10, tá? Você montou a conta o quê? Errada, certo? Você tá errado, não se faz dessa forma. Eu tenho que tomar cuidado. Então, ó, olha a linha de conversão correta, né? 1 grama equivale exatamente 1000 miligramas, certo? A gente já determinou isso lá na frente. 1 grama, unidade de medida, se eu quiser ir miligrama, eu tenho que converter para 1000, então vai ser igual a 1000 miligramas. O meu frasco tem 2 gramas, então eu tenho que converter ele para 1000 miligramas. Isso vai dar quanto? 2000 miligramas, tá? Então, ó, faço a conta aqui, ó, né? Em regra de 3, 1 vai multiplicar para x, então 1x e 2 para 1000, tá? 2 vezes 1000. Então, vai ser 2000 dividido, né, para 1. Tudo que for dividido por 1 é ele mesmo. Então, vai ser 2000 miligramas. Lembrando, né, que a unidade de medida, ela é dada... cadê você? Ela é dada aqui, ó, né, pelo o que está acompanhando aqui do lado direito, que está do lado do X, a unidade de medida que está do lado do X, tá bom? Aí, ó, você tem uma outra conta para fazer. Você determinou que cada frasco seu, ele tem que ter exatamente, que cada frasco seu tem 2000 miligramas, né? Então, ó, tem 2000 miligramas cada frasco seu. Então, você fez a conta aqui. Você pegou, converteu 1 grama para 1000, 2 gramas, que é o frasco que você tem aqui, você jogou para X. Fez a conta e você determinou que cada frasco de 2 gramas equivale a 2000 miligramas. Perfeito? Ótimo. Agora você vai para a conta correta. Você vai montar a conta novamente. Não dessa forma aqui, mas da forma
correta. Você vai colocar 700 miligramas para X e 2.000 miligramas, e não mais 2 gramas, mas sim 2.000 miligramas, porque você já converteu unidades de medidas embaixo de unidades de medidas semelhantes, idênticas, na verdade, não semelhantes, tá? Que vai ter que estar para quanto? 10 ml. Daí você vai dar para mim e falar, da onde você tirou esse 10 ml? Aqui tá dizendo, ó, que 2 gramas tem que ser diluído para 10 ml. Então, aqui, 2.000 miligramas, a única coisa que mudou foi a unidade de medida. Ele vai continuar sendo diluído para quanto? 10 ml. Aí você faz a conta em regra de 3. 2.000 vai para X, 700 vai para 10. Você vai fazer a conta, né? X é igual a 7.000, né? Dividido por 2.000. E aqui, ó, você tem a unidade correta que você vai ter que dar para o paciente, que é 3,5 ml. Lembrando que quem denomina a unidade de grandeza é quem está do lado do X, né? Olha a diferença de 7.000 ml para 3.000 ou para 3,5 ml. Gente, é muita, tá? A gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque 7.000 ml eu mato um paciente, tá bom? Então, ó, converto primeiro para igualar as unidades de medida para depois eu ter aqui a minha resposta corretamente, tá bom? Em quilogramas, né? Por exemplo, um RN nasceu, tá? Que eu coloquei errado. Um RN nasceu com 783 gramas. Quanto que isso equivale a quilogramas? Lembra, eu tô saindo da casa do grama e voltando pro quilograma. Então, eu tô dividindo, eu tô voltando casa, né? Isso quer dizer que eu tenho 3 casas. Então, vamos lá, ó. O que que eu vou fazer? Eu já sei que 1.000 quilogramas equivale a 1.000 gramas, certo? Se eu tenho aqui, ó, 780 gramas, eu vou dividir por 1.000, né? Que é do quilograma. E isso vai me dar 0,78,3 quilogramas. Isso, gente, é fundamental. Então, eu começo a trabalhar a unidade de conversão. Tá me dando em quilograma, quer saber? Tá me dando em grama, quer saber quilograma? Vou contar a casa. Se tivesse indo para direita, eu ia multiplicar, mas está voltando para a esquerda. Isso quer dizer que eu vou ter que dividir por 1.000. Eu saí de grama para quilograma, tá bom? Então, 783 gramas eu só vou dividir por 1.000. E isso me dá o resultado de 0,783 quilogramas. Em litros, né? Um paciente deve receber, ó, o exemplo aqui. Um paciente deve receber 6 litros de soro em 24 horas. Meu, ele tem que receber 6 litros. Quanto que isso equivale a ml, né? Qual que é o volume disso em ml? Vamos saber. Eu sei que 1 litro equivale a 1.000 ml. Se eu tenho 6 litros, eu só vou multiplicar por 1.000. E isso vai me dar o quê? 6.000 litros, ó. O exemplo que eu falei. Ele sai do litro e vai para o ml. Então, ele multiplica 1, 2, 3 casas. Eu acrescento aqui, né, no caso, 3 zeros. Ok? Em gotas, vamos lá, né? Um paciente deve receber 1 litro de soro. Ele tem que receber 1 litro de soro em 24 horas. Eu quero saber quantas gotas e microgotas equivale a esse volume. Eu não quero saber quantas gotas e microgotas eu tenho que controlar, tá? Não tô falando de gotejamento, eu tô falando de volume. Então, ó, eu sei que 1 ml equivale a quanto? 20 gotas. Lembra disso, né? Se eu tenho 1.000 ml, por que 1.000 ml? Porque obrigatoriamente eu vou ter que converter 1 litro em 1.000 ml. Porque se eu estou falando de gotas, eu estou falando de ml, tá? Então eu converto 1 litro em 1.000 ml, vai estar para X. Faço a regra de 3, né? X, 1 vai estar para X e 1.000 vai estar para 20. Então, 1x é igual a 1.000 vezes 20, certo? X vai ser igual a 20.000 dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Isso quer dizer que em 1 litro de soro eu vou ter 20.000 gotas. A mesma coisa aconteceria, né? Se fosse aqui, ó, né? No microgotas. O microgotas já é um pouquinho diferente, porque lembra, eu multiplico por 3, né? Seria 3 vezes o volume aqui, porque cada 1 ml equivale a 60 microgotas. Então, 1 ml vai para 60 microgotas, tá? Aqui tá como gotas, deixa eu corrigir.
senão depois vai dar errado para vocês e vocês vão falar, professora, você fez errado. Microgotas, tá? É que na hora de editar, gente, fica um pouquinho difícil. Vamos lá que eu já vou voltar, ó. Então, ó, deixa eu colocar aqui de volta, né? Então, a gente está falando de microgotas. Aqui foi gotas, aqui microgotas. Então, 1 ml equivale, é idêntico, né, a 60 microgotas. 1000 ml vai estar para X. 1x, né, regra de 3, vai ser igual a 1000 vezes 60. 60 mil dividido por 1 vai ser 60 mil microgotas. Aqui, a gente vai exercitar um pouco. Eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem, tá? Lembre-se, não entendeu? Para o vídeo, volta novamente. A explicação, gente, ela é única, a forma de explicar é única, né? Às vezes a forma de compreender que eu tenho que mudar um pouco, abre um pouquinho a mente de vocês. Eu tentei explicar da forma mais fácil possível. Eu vou deixar os exercícios, tentem exercitar, né? Esses exercícios vocês vão fazer no caderno e depois tira uma foto e me manda no grupo com o seu nome, tá? Não precisa mandar o exercício todo montado, mas você precisa me mandar a resposta dele, tá? Se você quiser me mandar o exercício todo montado, perfeito, eu avalio, vejo se tá certo ou errado, mas aí você tem que me chamar pelo zap, tá bom? É isso, não usa calculadora, exercita o seu raciocínio. Olha a gente aqui de novo, né? Errando. Vamos corrigir, porque esses slides depois vão para vocês. Raciocínio. Eu já tô sem raciocínio, gente. Eu não sei vocês. Raciocínio. Tá bom? Qualquer dúvida, me chame, tá bom? Daí a gente vai conversando então no zap, certo? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Próxima aula provavelmente é bem mais fácil do que essa, tá? Então, até mais. Beijo, gente.